Beleza, pessoal, vamos começar agora a falar um pouquinho sobre DFC, método direto e indireto, né? Eu vou ensinar vocês a fazerem uma DFC agora, né? Então vamos aprender a elaborar a DFC, mas explicando, né? Eu já fiz um razonete aqui explicando a diferença entre cada uma. Então a primeira coisa que você precisa entender é que existem dois métodos de elaborar a DFC. Existe o método direto, que você faz através dos pagamentos e recebimentos, e existe o método indireto, né, que é o método que você faz através da demonstração do resultado do exercício e vai ajustando, né, as contas. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro deles, vamos pegar uma série de fatos contábeis aqui e vamos entender o que aconteceu, né? Então a gente vai elaborar primeiro pelo nosso método direto, tá? Então primeiro a gente vai fazer o método direto aqui. Então vem comigo. A empresa KLS foi constituída com a integralização do capital social no valor de R$ 10.000 em dinheiro. Então qual é o lançamento que eu vou fazer aqui nesse caso? Qual é o lançamento que eu vou fazer aqui nesse caso? Então a empresa KLS, vamos fazer o razonete aqui. Ela foi constituída com integralização do capital social no valor de R$ 10.000 em dinheiro. Deixa eu abrir alguns razonetes aqui. Então, beleza. Então, abrindo aqui os nossos razonetes. Isso afetou o caixa, galera? Sim, correto? Por quê? Foi a integralização do capital social no valor de 10 mil em dinheiro. Então, você vai abrir a conta capital social, que é uma conta do PL. Então, aqui 10 mil. E qual é a contrapartida? É a conta caixa, que é uma conta do ativo, não é? 10 mil. Então, esse aqui é o lançamento 1. Check. Tá? Beleza. E o que mais que aconteceu? Comprou mercadorias no valor de 3 mil, pagando à vista sem incidência de impostos. Então, ela comprou mercadorias pagando à vista sem incidência de impostos. Então, você vai abrir aqui a conta mercadorias, que é uma conta do ativo, né? Ela pagou 3 mil reais. Ela pagou 3 mil reais por essa mercadoria, pagando à vista, sem incidência de impostos. Então, beleza. 2 já foi. Tá? E o que aconteceu no 3 e no 4? Né? Ela vendeu metade da mercadoria em estoque a prazo por 2 mil, sem a incidência de impostos. Então vejam o que aconteceu no 3 e 4. Ela vendeu metade da mercadoria em estoque por 2 mil, sem a incidência de impostos. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai abrir aqui a conta CMV. Conta CMV é uma conta de despesa, né? Então, se ele tinha 3 mil reais em estoque, qual é o custo da mercadoria que ele vendeu, se ele vendeu metade? Ora, 1.500. Então, você baixa 1.500 aqui e lança 1.500 aqui. Todos acompanhando? Por outro lado, então a gente registrou num lançamento de venda de mercadoria, a gente registra a baixa do estoque e a receita de venda. Então aqui a gente registrou a baixa do estoque. Agora vamos registrar aqui a receita de venda, né, no valor de R$ 2.000. E aqui, como foi? Essa operação foi à vista ou a prazo? A prazo. Então a gente vai abrir aqui conta clientes 2.000, tá? Compra à vista de uma máquina no valor de 6 mil. Então aqui a gente vai abrir o razonete máquina, vai entrar 6 mil e saiu o dinheiro do caixa no valor
de 6 mil. Tá? Todos entendendo? Lançamento da depreciação referente ao primeiro mês da máquina adquirida no lançamento anterior, a máquina será depreciada em 10 anos. Então, como o valor pago pela máquina foi de 6 mil e ela vai ser depreciada em 10 anos, 10 anos são 120 meses, né? 12 meses por ano vezes 10, 120. Então, isso aqui, né? 60 por 12, isso aqui vai me dar uma depreciação de 50 por mês, né? 600 por 125, sobra mais um zero, 50 por mês, tá? Então, a gente vai depreciar o primeiro mês aqui através do razonete depreciação acumulada, retificadora do ativo, e através do razonete despesa ou encargos de depreciação. Né? Então, aqui, depreciação acumulada, retificadora do ativo, 50, e despesa de depreciação, 50. Beleza? Todo mundo entendeu aqui, até aqui? Só que, Gabriel, essa aula é de uma aula de classificação de lançamentos contábeis? Não. Mas o que a gente está fazendo aqui? Nada mais, nada menos do que uma DFC pelo método direto. Porque qual que era o saldo de caixa inicial aqui? O saldo inicial da conta caixa era 0. Só que o que a DFC ela estuda? Eu já falei a vocês, né? O que a DFC estuda? A variação na conta caixa e equivalentes, certo? Então, como que terminou o saldo aqui da minha conta caixa? Ora, entrou 10 mil e saiu, né, 9 mil. Então, o meu saldo final de caixa foi de 1.000. Certo? Meu saldo final da conta caixa foi de 1.000. Então, quanto foi a variação na minha conta caixa equivalentes? 1.000, correto? Então, beleza. Vejam que você já entendeu aqui, né? Então, isso aqui é o primeiro aspecto, né? Para que você possa entender como é que isso funciona. Né? Então, agora, o que você pode entender aqui? Olha só, a primeira coisa. Vamos aqui para esse razonete. Vejam. Lembre-se daquela fórmula, ó, que eu ensinei a vocês. A variação de caixa é o fluxo da atividade operacional mais o fluxo da atividade de investimento mais ou menos o fluxo da atividade de financiamento, certo? Então, o que nós temos aqui? E eu te pergunto, eu quero que você me responda, né? Qual foi a variação de caixa, por exemplo, que você teve aqui? Ora, a variação de caixa foi de quanto? 1.000. Começou com 0 e terminou com 1.000. Qual foi o meu fluxo operacional? Né? O que eu realizei aqui que foi operacional? Ora, foi a compra de mercadoria. Entrou dinheiro no caixa ou saiu dinheiro do caixa? Saiu, então foi 3.000 negativo o meu fluxo operacional. Qual foi o meu fluxo de investimento? O meu fluxo de investimento foi uma saída de caixa de 6.000, correto? Foi uma saída de caixa de 6.000, né? E qual foi o meu fluxo de financiamento? Ora, foi uma entrada de caixa de 10.000,
né? Que foi isso aqui. Foram 3 movimentações na conta caixa, uma de cada fluxo. Então, quando você fizer isso aqui, ó, veja aqui, 1.000 é igual a 1.000. Então, essa é a DFC pelo método direto. Tá? Então, nós achamos os 3 fluxos e eles igualam a variação de caixa. Conseguiram entender, pessoal? Respondam para mim para eu poder prosseguir aqui com essa brincadeira. Sim ou não? Beleza. Só que agora, o que a gente vai fazer aqui? Vamos elaborar o balanço patrimonial e a DRE dessa situação. Tá? Então, vem aqui comigo. O balanço patrimonial vai ser feito da seguinte forma. O balanço patrimonial vai ser feito da seguinte forma. Nós temos contas de ativo, nós temos contas de passivo e nós temos conta de PL. Tá? Além disso, nós temos a DRE. Beleza? Então, o que nós temos de ativo? Ora, a primeira conta que nós temos no ativo é a conta caixa. Qual é o saldo da conta caixa? Nós já vimos 1.000. O que mais que nós temos aqui de ativo? Ora, conta mercadorias. Qual saldo sobrou na conta mercadorias aqui? Respondam para mim. 1.500. Né? O que mais que nós temos aqui no ativo? Conta clientes. R$2.000. Tá? O que mais que nós temos aqui no ativo? Máquinas. R$6.000. Né? E o que mais que nós temos aqui no ativo? Depreciação acumulada. Tira 50. Então, faça isso aqui. Você vai encontrar um ativo no valor de quanto? 1.000, 2.500, 4.500, 10.500, 10.450 o total do seu ativo. Aí os mais apressados já vão falar, Gabriel, mas no exemplo anterior você não considerou a venda na DFC. Mas por que eu não considerei a venda na DFC? Porque o que a DFC registra? Movimentações em caixa equivalentes. Como que essa venda foi feita? A prazo. Então isso afeta o caixa? Afeta a DFC? Sim ou não? Não. Então, uma vez que você entendeu, né, já montamos aqui o nosso ativo. Nós temos alguma conta de passivo aqui? Não, absolutamente nenhuma. Então, nosso passivo aqui é 0, tá? Nosso passivo é 0. E nós temos conta de patrimônio líquido? Temos. O que nós temos aqui de patrimônio líquido? Vamos lembrar. Nós temos aqui capital social no valor de 10.000. Então, aqui temos um capital social no valor de 10.000. Ah, fechou o balanço? Não fechou. Por que esse balanço não fechou? Porque a gente não apurou o resultado, né? A gente ainda não apurou o resultado. Então, a gente precisa
apurar o resultado para ver se o balanço ele vai fechar. Então, o que nós temos na DRE? Né? Na DRE, nós fizemos uma receita de venda. Qual o valor da nossa receita de venda? Por quanto que a gente vendeu a mercadoria? 2.000. Então, a receita de venda é 2.000. Qual foi o CMV? 1.500. Tem mais alguma coisa? Feito isso, a gente chega aqui no lucro bruto, que é 1.500, e tira ainda a depreciação acumulada no valor de 50. 1.500 não, perdão, 500. A gente chega aqui e tira a depreciação acumulada, que é 50, e vai encontrar um lucro líquido do exercício de 450, tá? Então, o que a gente faz com esse lucro líquido do exercício? A gente transfere para o PL para a conta lucros acumulados, 450. Agora o balanço vai fechar? Vai, porque você tem capital social de 10, com lucros acumulados de 450, você fecha aqui em 10.450. Todo mundo acompanhou? Sim ou não? Beleza? Por que isso é importante? Porque aqui a gente conseguiu calcular diretamente, esse aqui foi o método direto. Método direto vai ser isso, eles vão te dar os fatos e você pá, pum, pá, pum, pá, pum. Né? Agora o método indireto não. O método indireto tem uma diferença. O método indireto é uma questão que vai vir para você com um balanço e uma DRE. Vai vir para você um balanço e uma DRE. E o que você tem que fazer? Como eu disse, a primeira coisa que você faz é calcular o fluxo de investimento e o fluxo de financiamento. Por quê? Porque para esses não existe diferença. O fluxo de financiamento e investimento é a mesma coisa. Então, o que nós temos aqui da nossa lição passada? Nós temos que, eu disse a vocês, o fluxo das atividades de financiamento, ele foi composto por R$10.000, certo? Que foi o quê? A integralização de capital. Beleza? O fluxo de investimento, ele foi composto pelo quê? Né? O fluxo de investimento, ele foi composto por R$6.000, negativo, que foi o quê? A compra de uma máquina. Então, beleza. Né? Só que agora você tem que calcular o fluxo operacional. Tá? Só para antes da gente avançar, os mais detalhistas vão falar: Gabriel, mas você falou que a conta lucros acumulados não existe mais. Tem que ser distribuído, mas ela existe temporariamente. Isso aqui é só para efeitos didáticos. Então a gente não vai falar, considere que foi distribuído para reserva tal, porque vai ser é só para a gente abreviar o nosso caminho, tá? Beleza? Então, o que aconteceu? Quanto a esses fluxos aqui, o de investimento e o de financiamento, não existe diferença. Agora, a gente vai ao cálculo do fluxo das atividades operacionais. E como que a gente vai fazer o cálculo do fluxo das atividades operacionais, tá? A gente vai fazer da seguinte forma, olha só. A primeira coisa, FAO. O que você precisa saber?
pelo método indireto. Você vai pegar, você vai fazer pela DRE. Então você pega o lucro líquido do exercício na DRE. Beleza? Então a gente vem aqui, ó. Vamos calcular o FAO aqui. Então a gente pega o lucro líquido do exercício, que é 450. Tá? Beleza? Só que aí o que a gente faz, né? O que eu falo para vocês e eu quero que vocês me respondam aqui, né? O que a DFC calcula? A variação em caixa e equivalentes de caixa. Mas eu te faço uma pergunta. Todas as receitas e despesas, elas necessariamente as que estão na DRE, são à vista ou elas também podem ser a prazo? Elas também podem ser a prazo. Correto? Então, para fazer o método indireto da DFC, o que você faz primeiro? Você pega o lucro líquido do exercício que está na DRE. Só que o lucro líquido do exercício não necessariamente coincide com as entradas e saídas de caixa. Porque algumas receitas e despesas são a prazo ou não têm efeito no caixa. Então, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer para partir da sua DRE e chegar ao fluxo das atividades operacionais? Você vai ajustar receitas e despesas que não afetam o caixa. Como assim, Gabriel? Receitas e despesas que não afetam o caixa. Depreciação. Quando a gente registrou a depreciação daquele veículo, saiu o dinheiro do caixa? Sim ou não? Não. A depreciação, embora os veículos eles sofram perda realmente com o tempo e seja uma despesa a ser considerada, a empresa não está sendo penalizada tirando aquilo do seu caixa. Então, a depreciação é uma despesa que na DRE ela está diminuindo, mas não saiu o dinheiro do caixa. Então, se na DRE ela está diminuindo, mas não saiu o dinheiro do caixa, o que você tem que fazer para ajustar isso? Ora, tem que somar. Concorda comigo? Então, se você tem receitas e despesas que não estão afetando o caixa, você tem que falar o seguinte, fala, bom, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que ajustar. Né? Então, geralmente, despesas como, presta atenção, depreciação, amortização, exaustão, perda por recuperabilidade, despesas financeiras não pagas, o que acontece com essas despesas? São despesas que estão diminuindo o valor na sua DRE, mas
como não gerou efeito no caixa, você tem que fazer o contraponto. Então, para ajustar isso, o que você vai ter que fazer? Ajusta somando. Tá? E por outro lado, existem receitas que vão somar na DRE, só que são receitas que não influenciaram o caixa, como, por exemplo, o resultado de equivalência patrimonial. O resultado de equivalência patrimonial é simplesmente o seguinte: ora, eu estou investindo naquela empresa, o patrimônio dela cresceu tanto, então agora eu tenho tanto de participação. Isso é o resultado de equivalência patrimonial. Então, o resultado de equivalência patrimonial, por exemplo, também não afeta o caixa. Então, receitas, por exemplo, de equivalência patrimonial. Receitas financeiras não recebidas, por exemplo, são receitas que estão na DRE, só que não afetaram o caixa. Então, o que você tem que fazer? Ajusta diminuindo. Conseguiram entender isso? Respondam para mim. Então, qual que é o ponto aqui? Você vai olhar para a DRE como um todo, e a gente vai ver isso quando a gente começar nossas questões, e você vai falar, o meu lucro líquido é tanto. Então, eu tenho um lucro líquido tanto, só que eu sei que desse lucro líquido nem tudo entrou ou saiu do caixa. Então, agora eu vou passar ajustando. Então, aqui, no nosso caso específico, como que a gente vai fazer isso? Então, se você está entendendo essa aula, cara, parabéns, você está aprendendo DFC. Você está aprendendo a demonstração mais difícil da contabilidade de forma fácil. E o mérito é seu. Então, isso aqui não é intuitivo para todo mundo, mas você está indo, tá? Então, aqui, né, voltando aqui para o nosso FAO, o que aconteceu aqui? O lucro líquido ele é de 450 na DRE. Só que o que nós temos aqui? Qual que é a despesa ou receita aqui que eu olho para ela de cara e falo, não afeta o caixa? Depreciação. Não é depreciação acumulada, não. É depreciação do exercício. Não? É a depreciação. Então, eu olho para a depreciação e eu falo assim, depreciação está diminuindo aqui, mas não afeta o caixa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar a depreciação. Tá? Então, agora, eu chego em um ponto que eu chamo aqui de lucro ajustado, que é 500. Só que acabou, o meu caixa operacional, como a gente achou, ele é de 500? Não é 500. Por quê? Porque falta um ponto ainda para a gente terminar a nossa DFC. E qual que é esse um ponto que falta para a gente terminar a nossa DFC? Falta um ponto para a gente acabar a nossa DFC, que é o chamado... Vamos ter que vir aqui embaixo. Eu vou me diminuir aqui, tá? Para que vocês possam... para que a gente possa ganhar espaço aqui. Que é o chamado item 3. O que é o item 3? É o que a gente chama de ajuste das contas patrimoniais. Então, o que é o ajuste das contas patrimoniais? Toda vez que você pegar uma questão de DFC, então você vai fazer esse passo, que é o fluxo operacional. Você vai lá, pega o lucro líquido do exercício.
Beleza. Olha rapidamente as receitas e despesas que não afetam o caixa. E o passo 3, você vai fazer o que a gente chama de ajuste das contas patrimoniais. Como assim o ajuste das contas patrimoniais? Simplesmente você vai pensar o seguinte, você vai falar assim, você vai no balanço, patrimonial e olha todas as contas operacionais. Qual que são as contas operacionais? Vocês lembram que eu disse a vocês? São as principais receitas e pagamentos da empresa. Tá? São as principais receitas e pagamentos da empresa. Então você vai no balanço e vai olhar o seguinte, essa conta é operacional aqui no ativo? Se é, eu vou usar esse ajuste das contas patrimoniais. Se não é, então eu não vou usar. Tá? Então, por exemplo, aqui no nosso balanço, o que nós temos aqui? O caixa você não vai usar porque é o caixa que a gente está calculando. Mas, por exemplo, mercadoria. Compra e venda de mercadoria é uma conta operacional? Sim ou não? Sim. Então, você vai considerar para esse cálculo do ajuste das contas patrimoniais. Conta clientes. Né? Conta clientes. Isso aqui, estoque entra. Recebimentos, pagamentos, entra? Entra, é operacional. Máquina, é fluxo operacional ou fluxo de investimento? Investimento. Então não entra no ajuste das contas patrimoniais. Depreciação também não. Capital social, é fluxo operacional? Não. É fluxo de financiamento. Então não entra no ajuste das contas patrimoniais. Conseguiram entender o que você vai fazer? Então só para a gente avançar aqui para eu mostrar. Tá? Se fosse uma questão, o que você faria? Olha só. Deixa eu achar uma questão aqui. A mesma coisa, olha aqui, ó, 2021.2. Então, por exemplo, se fosse se a gente estivesse fazendo essa questão, o que você ia ter que fazer? Você ia vir aqui e ia falar, clientes. Não, por exemplo, disponíveis. Disponíveis é a própria conta caixa, então não é justo. Aí você vem aqui, clientes é operacional? Sim, então vou ajustar. Estoques é operacional? Sim, então vou ajustar. Aí você vem para o outro lado. Fornecedor é operacional? Então vou ajustar. Salários a pagar é operacional? Então vou ajustar. Beleza. Financiamento é operacional? Não, é financiamento. Tá? Então, aí assim você vai fazendo. Então, aqui sempre vai fazer isso, tá? Então, por exemplo, isso aqui não dá. Olha o tamanho da questão. Deixa eu ver outra aqui. Deixa eu ver mais alguma aqui que tem um balanço. É porque tem muitas questões que já fazem isso direto aqui, ó. Aqui, ó. Aqui você vai ter que ajustar. Então, por exemplo, duplicata a receber é operacional? Sim, então vou ajustar. Mercadoria para revenda é operacional? Sim, então vou ajustar. Imobilizado é operacional? Não. Aí aqui embaixo vem, ó, fornecedor é operacional? Sim. Salário a pagar? Sim. E assim por diante. Conseguiram entender? Respondam para mim porque é muito importante que vocês entendam isso aqui para que a gente possa seguir, tá? É muito importante que vocês entendam isso aqui. Então, como que você vai fazer esse ajuste das contas operacionais? O que você tem que fazer para ajustar isso? O que você tem que fazer é o seguinte, deixa eu voltar aqui. O que você tem que considerar é o seguinte. Como que é o ajuste? O que é esse ajuste que eu vou falar para você? Você vai gravar isso da seguinte forma. Olha só. Então, vamos ajustar conta mercadorias e conta clientes. Se a conta mercadorias, que é uma conta do ativo, está aumentando,
Para minha conta mercadorias aumentar, o que tem que acontecer com o meu caixa? Diminuir. Então, se você aumenta a conta mercadorias, por exemplo, é porque você comprou mercadorias. Então, o seu caixa, ele diminui. Deixa eu colocar mais para o lado aqui. Repetindo, se você comprou mercadorias, o que acontece com o seu caixa? Ora, para a conta mercadoria aumentar, tem que sair dinheiro do caixa. Então, mercadoria aumentou, seu caixa diminui. Agora, por outro lado, por exemplo, se a sua conta clientes, que é uma conta do ativo, diminui, por que a sua conta clientes diminui? É porque geralmente o cliente te pagou. Então, se a sua conta clientes diminui, significa que você recebeu. O que aconteceu com o seu caixa? Aumentou. Tá? Então, no ajuste das contas operacionais, para o ativo é sempre essa lógica inversamente proporcional. Se o ativo aumenta, o caixa diminui. Se o ativo diminui, o caixa aumenta. Tá? Agora, para o passivo, a lógica é inversa. Se a minha conta fornecedores, que é uma conta do passivo, diminui, o que aconteceu? Se a minha conta fornecedores está diminuindo, é porque eu estou pagando. Então, o meu passivo diminui. O que acontece com o meu caixa? Diminui. E se a minha conta fornecedores está aumentando, por exemplo, ou impostos a pagar, ou salários a pagar está aumentando, significa que eu deixei de pagar essa obrigação e o meu caixa está aumentando. Tá? Então é só essa lógica só. E você vai utilizar essa lógica para todas, né? Para todas as contas que sejam contas operacionais no balanço patrimonial. Então aqui o que vai acontecer? Né? Obviamente, todos os saldos que nós tínhamos anteriormente era zero. Né? Era zero. Então assim, a gente não tinha. Esses foram nossos primeiros lançamentos. O que aconteceu com a conta mercadorias? Ela saiu de zero e foi para quanto? 1.500. Aí você vai vir nessa tabelinha aqui e você vai olhar o seguinte, fala, olha, conta mercadorias aumentou. Então, ativo aumentou. O que acontece com o caixa? Diminui. Então, como que você vai fazer o ajuste na conta mercadorias? O ativo, conta mercadorias, aumentou, o caixa diminui. Então, você vai colocar aqui menos aumento na conta mercadorias. No valor de quanto? 1.500 negativo, que é o valor que aumentou. Né? E a conta clientes, o que aconteceu? Ora, a conta clientes ela passou de 0 para 2.000. Então, o que aconteceu com a conta clientes? Ora, ela aumentou. Se o ativo aumenta, o que acontece com o caixa? Diminui. Então, você vai vir aqui, menos aumento de clientes, 2.000. Tá? Então, acabou? Acabou. Aí, quando você vir aqui, você vai achar, portanto, o seu fluxo das atividades operacionais, que aqui é menos 3.500 com 500, vai dar menos 3.000. Acabou minha DFC? Acabou. Então agora você já é um mestre da DFC. Você já é um craque da DFC. E aí você tem que lembrar que quando a gente pegar isso aqui, ó, você teve... Vamos ver se bate com o caixa de 1.000 aqui. Ó. Lembrando que o caixa é 1.000. Então, minha variação de caixa, quanto que vai ser? Ó? O FAF é 10.000 somando. O FAI é 6.000 diminuindo.
E o FAL é 3.000 diminuindo. Então, quanto que vai ser a minha variação de caixa? Exatamente 1.000. Então, se você entendeu o que eu expliquei aqui, você já dominou DFC. Tá? É fácil? Não. Fácil assim. Ah, é ridiculamente fácil. Não. Mas se você rever isso aqui 2 ou 3 vezes, eu tenho certeza de que você está dominando e depois é só ir para as questões. Tá? Então, esse é o entendimento do fluxo direto e do fluxo indireto. O passo para você fazer o método indireto é simplesmente isso que eu disse a vocês. Pega o lucro líquido do exercício na DRE, soma ou diminui as receitas e despesas que não afetam o caixa e faz o ajuste das contas patrimoniais. Feito isso, você vai encontrar a sua DFC montadinha já. Beleza? Então é muito importante. É só isso que você precisa saber para fazer uma DFC pelo método indireto. Tá? Quem conseguiu entender, responda para mim. Beleza? Agora a gente vai para alguns aspectos rápidos aqui para encerrar esse nosso módulo de hoje, que é para falar alguns pontos que você precisa entender. Né? Alguns aspectos que a gente diz que são os aspectos um pouco mais avançados. Né? O primeiro deles é o que é configurado atividade operacional, geralmente, para empresas comerciais. Né? Então, a atividade operacional é dividida em recebimento e pagamento. Então, o recebimento de venda de mercadorias, por exemplo, é operacional, de prestação de serviços é operacional, de royalties, honorários, comissões, é tudo operacional, de seguros é operacional, imposto de renda é operacional, o pagamento de fornecedores é operacional, de fornecedores de serviços, de empregados, de seguros, de imposto de renda, em regra também é operacional. Tá? E o que é também, o que é, Gabriel? Fluxo de investimento. Fluxo de investimento também é tudo, deve ser sempre recebimento e pagamento. Né? Então, você vendeu um imobilizado, é investimento. Você vendeu um intangível, é investimento. Você vendeu ativos de longo prazo ou participações societárias e recebeu, é investimento. Né? E aí, se você adquiriu, você pagou imobilizado, intangível, ativos de longo prazo, comprou participações societárias, isso é fluxo de investimento, beleza? E fluxo de financiamento, geralmente, principalmente, né? Vão ser aqui emissão de ações, né? Então, estou emitindo ações, entrando dinheiro no capital. Você recebeu fluxo de financiamento. Estou emitindo debenture, que é o tipo um empréstimo, né, que a empresa faz junto ao público, junto ao mercado financeiro. O recebimento é fluxo de financiamento. Estou fazendo empréstimo, nota promissória. O valor que você recebe, né, relativo ao empréstimo é fluxo de financiamento. Então, lembre que na DFC, né, o empréstimo que você recebe, ele entra somando, porque está aumentando o caixa. Né? E agora, eu resgatei ações, fiz compra de ações em tesouraria, né, que a empresa compra ações dela mesma, é fluxo de financiamento. Eu amortizei, eu paguei um empréstimo, é fluxo de financiamento. E, paguei arrendamento mercantil. Aqui é um ponto que a gente tem que ter cuidado, né? Que a gente tende a achar que arrendamento mercantil né, arrendamento é como se fosse um contrato de um aluguel que você vai comprar, vamos dizer assim, bem grosso modo. Mas tem que tomar cuidado que não é fluxo de investimento, é fluxo de financiamento. Eu já vou explicar aqui para vocês, tá? Então, assim, só alguns pontos de atenção que você precisa entender, tá? Vejam só. O primeiro ponto que eu gostaria que você entendesse, que é um ponto bastante peculiar na DFC, diz respeito aos empréstimos. Por que os empréstimos são bastante peculiares?
Porque os empréstimos que a empresa ela obteve, os empréstimos obtidos, como eu já disse a vocês, né, eles são fluxo de financiamento. Tá? Então, o empréstimo que a empresa obteve é fluxo de financiamento. Agora, se a empresa concede empréstimo, o empréstimo que é um empréstimo concedido, ele é fluxo de investimento. É diferente. Tá? Agora, outro ponto que eu gostaria de dizer para vocês é relativo ao imposto de renda. Isso eu já lembro que a FGV já cobrou em um concurso. Acho que foi lá em 2014. Imposto de renda e tributos, tá? Então, o imposto de renda, em regra, ele é classificado como fluxo operacional. O imposto de renda, ele só não vai ser fluxo operacional exceto se puder ser identificado com outro fluxo. Como assim, Gabriel? Você vendeu determinado imóvel e sabe que pagou um imposto de renda relativo àquilo. Então, isso aí vai ser fluxo, o imposto de renda vai ser fluxo de investimento. Então, se você conseguir identificar exatamente o que é o imposto de renda, você vai classificar junto daquilo ali. Tá? Um outro ponto que eu gostaria que vocês tomassem bastante cuidado são relativos às participações societárias. Como assim? Desculpa, solucei aqui. Como assim participações societárias, Gabriel? Se eu estou comprando participação societária de outra companhia, meio que de forma permanente, então isso é fluxo, comprando, vendendo, né? Isso é fluxo de investimento. Se eu estou emitindo ações, né? Ação é participação societária também. Então, se eu estou fazendo emissão de ações, eu estou fazendo emissão de ações, a própria companhia está emitindo ações e está recebendo esse dinheiro, isso é fluxo de financiamento. E também, no caso de ações em tesouraria, como são ações da própria companhia que ela está vendendo, está comprando, ações em tesouraria também são fluxos de financiamento, né? E por fim, você tem instrumentos financeiros de curto prazo que geralmente vão ser identificados como fluxo operacional. Mas por que você está entrando nesse nível tão avançado, Gabriel? Porque isso, por incrível que pareça, cai. Né? Isso cai, tá? Então, e por último, né? Nós temos aqui a última exceção é o arrendamento mercantil. Né? O arrendamento mercantil, muito cuidado, porque ele não é fluxo de investimento. Então, o arrendamento mercantil, ele é fluxo de financiamento
exceto quando a gente está falando de um arrendamento mercantil de curto prazo ou de pequeno valor, que nesse caso vai ser classificado como fluxo operacional, porque esse arrendamento ele é lançado como despesa na DRE. Tá? Então, assim, é fácil o que eu falei aqui? Não, mas olha, vale a pena você reforçar esses pontos de atenção aqui, porque são extremamente importantes, tá? E, assim, vamos resolver uma questãozinha agora para vocês verem que isso realmente cai, né? A CPC 03, DFC, deve apresentar os fluxos de caixa classificados por atividades operacionais, investimento e financiamento. Nesse sentido, indique, né, a O, a I e a F. Então, veja, você recebeu caixa de uma venda de ativo imobilizado, intangível e ativo de longo prazo. Né? Isso é o quê? A O, a I ou a F? Respondam para mim. Isso é claramente a I. Então aqui você elimina a letra D. Hashtag sagacidade. Você pagou fornecedores. Isso é o que se você pagou fornecedores? Ora, pagou fornecedores, AO. Então, adeus, letra A. Hashtag sagacidade, 50% de chance. E aí você, a próxima já define tudo. Né? Você recebeu o pagamento de caixa de contrato mantido para negociação imediata ou disponível para venda futura. Então, aqui são aqueles instrumentos financeiros de curto prazo, ali, às vezes, que você mantém operacional. Mas mesmo que você não soubesse, vamos ver a próxima. Né? Às vezes você podia ficar em dúvida nessa. Mas vamos ver. Ó. Você pagou investidor para adquirir ou resgatar a ação da entidade. Então, ação em tesouraria. Ação em tesouraria, eu falei que é para vocês que é o quê? E veja que a gente já vai para a aula pontos de atenção aqui. Ó. Por que eu falei para vocês que é importante? Ó? Ações em tesouraria. São as ações da entidade. É fluxo de financiamento. E adiantamento em caixa, empréstimo feito a terceiro. A gente vai para outra exceção que eu falei aqui para vocês. Empréstimo, quando é concedido, é o quê? Investimento. Então, olha só como que a questão foi nas exceções. Portanto, o nosso gabarito é o quê? AI, AO, AF aí. Parece a música do Seu Lobato Tinha um Sítio. E aí a hora. Então, assim, gabarito, letra C. Tá? E por fim, para a gente encerrar essa aula de hoje, eu quero ler isso aqui com vocês. Né? Eu quero ler esse item aqui só para que vocês possam entender o macete que eu vou passar aqui para vocês agora, que vai salvar a vida de vocês. Olha só a leitura desse item 33. Os juros pagos e recebidos e os dividendos e os juros sobre o capital próprios recebidos são comumente classificados como fluxo de caixa operacional em instituições financeiras. Todavia, não há consenso sobre a classificação desses fluxos de caixa para outras entidades. Os juros pagos e recebidos e os dividendos e juros sobre capital próprio recebidos podem ser classificados como fluxo de caixa operacional, porque eles entram na determinação do lucro líquido ou prejuízo. Alternativamente, os juros pagos e os dividendos e os juros sobre capital próprio recebidos podem ser classificados, respectivamente, como fluxo de caixa de financiamento e fluxo de caixa de investimento, porque são custos de obtenção de recursos financeiros ou retornos sobre investimentos. Os dividendos e juros sobre capital próprios pagos podem ser classificados como fluxo de caixa de financiamento, porque são custos da obtenção de recursos financeiros. Alternativamente, os dividendos e juros sobre capital próprio pagos podem ser classificados como componente dos fluxos de caixa das atividades operacionais, a fim de auxiliar os usuários a determinar a capacidade de a entidade
pagar dividendos e juros sobre capital próprio utilizando os fluxos de caixa operacionais. Acabou? Não. Este pronunciamento encoraja fortemente as entidades a classificarem os juros recebidos ou pagos e os dividendos e juros sobre capital próprios recebidos como fluxo de caixa das atividades operacionais e os dividendos e juros sobre capital próprio pagos como fluxo de caixa das atividades de financiamento. A alternativa diferente deve ser seguida em nota, evidenciando esse fato. E aí? Alguém entendeu alguma coisa? Sim ou não? Não, né? Fala a verdade. Difícil pra caramba, né? Eu confesso que nem eu entendo isso aqui quando eu leio. É que eu já li isso aqui dezenas de vezes. Eu estudo isso aqui desde 2009. Mas eu vou passar um macete agora para vocês que vai facilitar muito a vida. Olha só. Então você vai fazer o seguinte. Você vai desenhar uma tabelinha. Alguém já sabe qual macete que eu estou falando? Você vai fazer aqui. Aqui você vai fazer isso aqui. Aqui você vai dividir ao meio. Olha, só essa tabela aqui já vale a matrícula no CFC de AZ na escola contábil, viu? Isso aqui não é brincadeira, não. Então, olha só. Então, qual que é o bizu aqui? O bizu é o seguinte. Existem dois posicionamentos. Existe um posicionamento que é o que o CPC encoraja. Existe um pronunciamento que é um pronunciamento alternativo. Esse aqui, caso seja adotado pela companhia, tem que estar em notas explicativas. Tá? Então aqui nós estamos falando de 3 itens. Existe uma coisa que são os chamados juros, que é o que você conhece, juros de empréstimo, de essas coisas, né? E existe o que a gente chama de juros sobre capital próprio. Você consegue entender que é diferente? Né? O juros sobre capital próprio é uma remuneração a mais, né, para o capital dos sócios. Né? Não é um juros que você está pagando para o banco, é um juros que você paga para os sócios, como o próprio nome diz. Juros sobre o capital próprio. Então aqui você vai colocar os juros em cima, e embaixo você vai colocar juros sobre o capital próprio e dividendos. E aqui você vai gravar o seguinte. Eu não quero saber se você gosta ou não dele, não me interessa, mas aqui é PR. Quem que é o PR? É o presidente da República. Né? Então aqui é pago, recebido. Pago, recebido. Tá? Então, ó, você já gravou o que o CPC encoraja, a alternativa tem que ser evidenciada em nota explicativa, juros em cima, juros sobre capital próprio e dividendos embaixo, PR, presidente da República, pago e recebido. Né? E aí o que você vai lembrar para você gravar tudo isso aqui? Por que eu estou ensinando isso? Porque cai, cara, cai muito. Então você vai lembrar o seguinte, né? Todo mundo sabe que eu moro aqui no Rio de Janeiro, mas eu era da roça aí, né? Mato Grosso do Sul, né? A galera da minha terra aí, quem está assistindo, sabe que lá o sistema é bruto, né? Aí nós é chucro.
Então, é quando eu vou lá, né, vou conversar com os meus amigos, o meu amigo pergunta assim, fala assim, eu já vou colocar o aqui, ó. Você foi lá naquele lugar? Foi? Aí ele fala assim, foi? Aí, né, como eu sou da roça também nasci lá em MS, Campo Grande, Pantaneiro, eu falo, foi. Eu falo, foi. Então foi essa conversa que eu tive. Foi? Aí a gente fala assim, foi. E aí você já sabe classificar tudo isso aqui. Por quê? Porque vai ser assim. Operacional, financiamento, operacional, investimento, financiamento, operacional e investimento. Então agora a questão perguntou para você, juros recebido. Fala, puta merda, tem que lembrar daquele CPC chato. Não. Você vai lembrar da conversa dos matutos. Juros recebido. Você já vai vir aqui e vai falar, juros recebido operacional. Vai falar, juros sobre capital próprio pago não adota o que o CPC encoraja. Juros sobre capital próprio pago não adota o que o CPC encoraja. Operacional. E assim, você vai ser feliz para sempre com o pronunciamento CPC 03. Beleza? Então é isso aí para fechar com chave de ouro. Mais um bloco aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse macete. Beleza, pessoal?